Tudo começou em 1960. Foi na década de 60 onde vários jovens de classe média abandonaram suas casas, deixaram seus familiares de lado para simplesmente viver em comunidades. Esses, meus amigos, são os hippies. Eles começaram a viver um estilo de vida totalmente diferente do que era tradicional. Eles, na verdade, eram contra a cultura. Enquanto a cultura ia em uma direção, eles iam totalmente em outra direção. Eles eram uma verdadeira contramão daquilo que era a sociedade da época. Eles não queriam viver uma rigidez social. Eles queriam viver livres. Na verdade, eles apoiavam a liberdade. Eles eram grandes apoiadores dos movimentos civis americanos, onde eles abraçavam todo tipo de pessoa, independente do gênero, independente da cor, independente dos ideais, independente da religião. Eles eram um grupo que apoiavam a perspectiva do poliamor, do amor a todos. Os hippies eram verdadeiros pacifistas. Eles eram contra todo tipo de violência, eles eram contra todo tipo de armamento pesado, eles eram contra as bombas atômicas. Todas as vezes que eles faziam passeata, no final das passeatas eles entregavam para as pessoas flores. Na verdade, surgiu deles essa frase: faça amor e não faça guerra. Paz e amor. Eles eram pacifistas, eles apoiavam todo tipo de amor, eles abraçavam todo tipo de pessoa. Eles eram uma verdadeira comunidade onde todo tipo de jovem, todo tipo de pessoa poderia encontrar ali um abrigo, um lar. Um dos líderes do movimento hippie foi Charles Manson. Charles Manson era o tipo de guru hippie que pregava que as pessoas deveriam romper com os padrões mentais que a sociedade forjava nelas. E esse mesmo homem, esse mesmo guru, era um tipo de psicopata, ao ponto de incentivar os seus seguidores, incentivar outros hippies a invadir casas e matar pessoas. Outro líder desse movimento foi David Berg, o mesmo que pregava que o amor era livre, que fazer amor era a expressão do amor de Deus. Ele apoiava com que seguidores tivessem relações sexuais uns com os outros, e para incluir mais gente no movimento dele, ele permitia com que as seguidoras e os seguidores fizessem relações sexuais com outras pessoas. Para ele, fazer sexo era a expressão do amor de Deus. Então, crianças que cresciam nesse movimento, adolescentes que entravam nesse movimento, mulheres, idosos, pessoas que abraçavam essa causa hippie liderada por David Berg, eram pessoas que muitas das vezes eram abusadas sexualmente, violadas, molestadas. O movimento hippie, por mais que tivesse ideais bons, como por exemplo, eles eram contra a guerra, eles eram contra a violência, eles eram pacifistas, foi um movimento que teve muita decadência, foi um movimento terrível, onde jovens morreram por causa da droga, onde mulheres foram abusadas, mulheres foram estrupadas, onde pessoas que poderiam se sentir abraçadas nesse movimento acabaram sendo excluídas, rejeitadas. Então, o movimento hippie não foi mil maravilhas. Na verdade, muita gente que entrou nesse movimento, fez parte desse movimento, acabou falecendo muito cedo por causa das drogas, por causa das bebidas, por causa das doenças sexualmente transmissíveis. Então, foi um movimento que parecia muito bonito no papel, mas quando você vai ver na prática, ele foi um movimento terrível, porque levou jovens a morrerem cedo, jovens a caminharem em direção de um caminho que não era muito bom e muito agradável. E foi em 1966 que a revista Times, uma grande revista norte-americana, ela publicou na capa da revista uma pergunta: Deus está morto? A revista Times fez essa pergunta em meio a tudo aquilo que a sociedade estava vivendo naquele período. A geração aparentemente estava perdida. Eram jovens viciados, jovens drogados, jovens perdidos. Era uma sociedade que estava declinando. Mas
Em meio a essa pergunta que a revista faz, Deus está agindo. Deus, ele se movimenta de uma forma extraordinária, provocando um avivamento entre os hippies. E como o avivamento começou? O avivamento começou através de oração. Chuck Smith era um pastor que não gostava dos hippies. Era um pastor tradicional. Ele não gostava dos hippies. Para ele, os hippies estavam vivendo essa vida porque eles queriam. Então ele não tinha um esforço evangelístico para alcançá-los. Mas a esposa dele, Kate Smith, era uma mulher que chorava pelos hippies, clamava pelos hippies, a ponto de ter um episódio onde Chuck Smith está dirigindo seu carro, sua esposa está do lado, sua filha está no banco de trás. Enquanto Chuck Smith está dirigindo o seu carro, sua esposa, ela olha pela janela. E quando ela olha pela janela, ela vê na calçada da rua jovens se drogando, jovens perdidos, hippies, vivendo o estilo de vida hippie deles. E ela começa a chorar, ela começa a chorar. Ela olha para o seu esposo e fala: Chuck, nós precisamos alcançar essas pessoas. Chuck, nós precisamos alcançar eles. Eles estão perdidos, Chuck. Chuck Smith, ele diz: olha, eu não sei nem me comunicar com essa galera. Eu não sei nem o que dizer para eles. Como a gente vai alcançar eles? E a filha dele, que estava no banco de trás, ela tinha um namorado. E o namorado dela conhecia um jovem que também era hippie. E ela disse: pai, se você precisar entender um pouquinho melhor esses hippies, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo do meu namorado que ele é hippie e eu posso apresentar ele para o Senhor. Chuck Smith, ele está na sua casa sentado, quando a sua filha traz Lonnie Frisbee para casa de Chuck Smith. Lonnie Frisbee era um jovem hippie. Só que, meus irmãos, ele não era um jovem hippie como qualquer outro, não. Ele era um jovem hippie que teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Era um jovem hippie que teve uma experiência com Jesus Cristo. Ele era convertido ao Evangelho. Então, Lonnie Frisbee, ele começa a conversar com Chuck Smith. Ele começa a dialogar. Foi um encontro que ficou pra história. Lonnie Frisbee e Chuck Smith começam a trabalhar juntos, a trabalhar em conjuntos. Lonnie Frisbee era um cara mais evangelista, era a cara do movimento hippie, era alguém que conseguia se comunicar com uma galera que Chuck Smith ele não conseguia se comunicar. Lonnie Frisbee era o famoso evangelista, ele atraiu o povo. Já Chuck Smith era um homem de Bíblia, era um homem de conhecimento, era um homem que não conseguia atrair tantas pessoas porque ele era um pouco mais introvertido, enquanto Lonnie Frisbee era extremamente extrovertido e carismático. Então Lonnie Frisbee atraía as pessoas e Chuck Smith, com conhecimento bíblico, ele estruturava essas pessoas na palavra e essas pessoas permaneciam no caminho do Senhor. Então Lonnie Frisbee ele fazia o papel evangelístico, enquanto Chuck Smith fazia o papel do discipulado. Era uma combinação perfeita. Lonnie Frisbee era um cara totalmente voltado à questão do carismatismo, dos dons espirituais. Ele acreditava na continuação dos dons. Tem um episódio muito interessante, onde Lonnie Frisbee ele é convidado para pregar em uma igreja tradicional. Uma igreja que não acredita nos dons espirituais, que não acredita na manifestação do Espírito. Então ele sobe no púlpito e começa a pregar e ensinar para as pessoas acerca do Espírito Santo. Só que tem um momento que ele para a mensagem e diz assim: chegou a hora de vocês experimentarem um pouco mais do Espírito. E ele diz: come, Holy Spirit. Ele diz: vem, Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre a igreja e muitos ali são cheios do Espírito e começam a manifestar também dons espirituais. E a igreja que era tradicional, ela passa a ser uma igreja carismática, uma igreja que acredita na continuação dos dons. Então Lonnie Frisbee era esse tipo de cara que acreditava no mover do Espírito, que acreditava na manifestação dos dons, que atraía as pessoas que atraía as pessoas com os dons espirituais, com o seu carisma, com a sua mensagem para a igreja, enquanto Chuck Smith tinha um conhecimento bíblico fora do comum, ensinando as pessoas versículo por versículo da Bíblia. Chuck Smith era alguém que trazia o conhecimento bíblico, enquanto Lonnie Frisbee era um grande evangelista que trazia as pessoas para a igreja. Chuck Smith era alguém que estruturava as pessoas dentro da igreja, que fazia com que as pessoas permanecessem dentro da igreja. Ele trazia um ensinamento bíblico.
Por mais que Chuck Smith fosse alguém introvertido, que não tinha tanto carisma quanto o Lonnie Frisbee, ele era alguém extremamente bíblico, era um mestre, era alguém que estava disposto a ensinar essa nova geração sobre os princípios bíblicos. E ele ensinava versículo por versículo, palavra por palavra. Ele ensinava aqueles jovens o que era as escrituras do Senhor Jesus. Isso é fora do comum, porque durante o ano inteiro ele fazia aqueles jovens estudarem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E tem um episódio muito interessante, onde Chuck Smith está no último capítulo de Apocalipse, ele está dando aula para aqueles jovens hippies. Então um jovem hippie, ele levanta a mão e pergunta aqui: Pastor Chuck, quando acabar esse capítulo aí, qual capítulo que a gente vai estudar, já que a Bíblia acabou? E Chuck Smith, com um sorriso no rosto, ele diz: a gente vai voltar para Gênesis. Isso é extraordinário, porque ele era alguém que estava disposto a ensinar sobre as sagradas escrituras para aqueles jovens. Jovens de todas as partes dos Estados Unidos foram alcançados pelo poder do Espírito Santo que estava sendo derramado naquela geração. Isso é extraordinário, porque a história vai dizer que 800 jovens todos os dias eram batizados nas praias. Cara, isso é tão extraordinário que eram tantos jovens querendo se batizar que não tinha como batizar eles na igreja. Então o que eles faziam? Eles levavam caravanas de jovens pra praia. Eram 800 jovens todos os dias querendo se batizar, querendo confessar publicamente que agora seguem a Jesus. Cara, isso é fora do comum. Os hippies eram presos na droga, eram presos no amor livre, no sexo explícito e em diversas coisas eles eram presos, mas eles foram libertos pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Esse avivamento é tão fora do comum que jovens de todas as partes dos Estados Unidos foram alcançados pelo poder do Espírito Santo. Mas em meio a tudo isso, nem tudo é flores, nem tudo é uma maravilha. Houve resistência da parte dos cristãos mais tradicionais. Houve resistência da parte daqueles que se diziam ser cristãos verdadeiros, mas que na verdade eram religiosos. Vamos lá, gente. Imagina comigo. Entra na sua igreja vários jovens com barba grande, com cabelo longo, usando dreads, meninas com cropped, com roupas justas, com roupas mostrando partes do corpo. Isso vai causar uma estranheza dependendo do tipo da igreja que você congrega. Então houve uma resistência da parte do povo mais religioso. Tem um episódio que é muito interessante, onde um velhinho tradicional, terno, gravata, Bíblia grandona debaixo do braço, ele chega para o Chuck Smith e diz assim: olha, eu não aceito essa galera aqui, eu não aceito esse povo aqui, eu não aceito esse pessoal aqui. Se você não mandar eles embora, vai ter um momento que eu vou embora e eu não vou dar mais dízimo na sua igreja. Vai ter um momento que o pessoal mais antigo junto comigo vai embora e a gente não vai dar mais dízimo na tua igreja. Chuck Smith responde: se vocês quiserem ir, vão, porque eu não vou atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Só que esse velhinho, ele vai num dia de culto normal. E do lado dele senta um hippie. Isso aqui é fora do comum, gente. Do lado dele senta um hippie. No momento da palavra, da pregação das escrituras, Chuck Smith está pregando. E aquele jovem, ele abre a Bíblia. E a Bíblia daquele jovem com barba grande, com dread, ele tá toda marcada, toda riscada, cheia de anotações. E aquele velhinho, ele olha para a Bíblia, olha para aquele jovem, olha para a Bíblia, e ele começa a chorar, porque ali ele percebeu o tamanho da fome que aqueles jovens hippies tinham, o tamanho da fome de Deus que eles tinham. Então ele se arrependeu disso. Isso é extraordinário, porque por mais que houve resistência, o Espírito Santo ainda estava convencendo alguns corações. Por mais que houve resistência da parte dos mais antigos, nada pode atrapalhar, nada pode impedir aquilo que Deus quer fazer. A responsabilidade humana não é capaz de impedir a soberania de Deus. Oh, aleluia, isso é fora do comum. Houve líderes. Além de Chuck Smith e Lonnie Frisbee, houve outros líderes que, se você for pegar alguns livros para ler, eles não vão ter o nome citado. Eles não vão ser tão lembrados assim. Muitas das vezes você não vai ver nenhum vídeo sobre eles no YouTube, no TikTok ou no Instagram, mas eles fizeram história. Eles fizeram história no sentido deles liderarem também avivamentos em várias partes dos Estados Unidos. Lonnie Frisbee era um evangelista carismático, mas ele não rodou os Estados Unidos todo pregando o evangelho. Houve outros líderes que Deus levantou para liderar esse mover de Deus,
para conduzir essas pessoas em direção de uma nova vida, em direção daquilo que Deus estava querendo derramar sobre eles. Então houve outros líderes além de Chuck Smith e Lonnie Frisbee, houve outros evangelistas. Na verdade, algo interessante desse movimento é que muitas pessoas não foram consagradas ao ministério, muitas pessoas não tinham cargo eclesiástico. Lonnie Frisbee, por exemplo, ele não era um evangelista de cargo. Chuck Smith era um pastor de cargo, mas Lonnie Frisbee, por mais que fosse um cara que atraía multidões para Jesus, ele não era um evangelista consagrado pela igreja. Entre outros jovens muito promissores nessa questão de evangelização, até porque, cara, se tem uma coisa que esse movimento de Jesus fazia, era evangelizar pessoas. Se tem uma coisa que esse movimento de Jesus, que esse avivamento que Deus derramou, era gerar no coração deles o desejo de levar esse evangelho para mais gente. Os hippies convertidos ao evangelho, eles tinham o coração queimando tanto de conhecer mais a Deus na palavra, quanto de levar essa palavra para as pessoas que estavam fora, para outros hippies que também estavam vivendo uma vida errada como eles viviam. Isso é extraordinário, porque aí nós aprendemos que evangelizar tem que ser natural. É algo que flui daquele que teve o coração e a vida transformada por Jesus. É algo que simplesmente é natural. Não é algo que tem que ser imposto ou obrigado pela igreja, mas é algo que flui naturalmente daquele que teve uma vida transformada pelo evangelho. E isso é extraordinário, porque aqueles jovens, mesmo sem ser consagrados a pastores, ensinavam. Mesmo sem ser consagrados a evangelistas, evangelizavam. E o que você está esperando, sabe? O que nós estamos esperando para começarmos a pregar o evangelho para as pessoas? Teve duas figuras históricas que marcaram aquela época e ainda marcam até os dias atuais, por mais que elas não estejam mais entre nós, a unção delas permanece, a mensagem que elas deixaram ainda permanece comunicando algo aos nossos corações, que é Billy Graham e Kathryn Kuhlman. Eles incentivaram, eles foram grandes apoiadores do movimento de Jesus, desse avivamento que Deus estava fazendo, ao ponto de Billy Graham pregar em muitas cruzadas que eles faziam, em muitos eventos que eles faziam, e Kathryn Kuhlman levar essas pessoas que foram convertidas à televisão para expor para todo mundo o que Deus estava fazendo naquela geração que aparentemente estava perdida. Então houve essas duas figuras históricas que marcaram eles, que incentivaram eles, que deram todo o apoio para que aqueles cristãos mais tradicionais vissem que o que Deus estava fazendo era de fato algo de Deus, era de fato algo dos céus, sabe? A mesma revista que perguntou bem alto, Deus está morto? Foi a revista que respondeu essa pergunta. Foi a revista que teve que relatar a resposta de Deus para uma geração inteira. Isso aqui é fora do comum, porque a mesma revista que colocou na sua capa Deus está morto, teve que colocar na próxima edição Jesus Revolution, Movimento Jesus, Revolução de Jesus. Vamos ser sinceros, era uma geração perdida, era uma geração acabada, viciadas em drogas, presos na pornografia, presos em diversas coisas que eram erradas. E do nada, o Espírito Santo começa a se movimentar em vários lugares, alcançando esses jovens que vão buscar na igreja evangélica um refúgio, um conforto, uma libertação. E isso é fora do comum, porque vários repórteres começam a filmar, começam a fotografar, começam a ir nas igrejas descobrir o que está acontecendo, querer saber o que Deus estava fazendo, o que aconteceu para aqueles jovens largarem tudo e viverem essa nova realidade mais religiosa, mais espiritual da coisa.